Graça e paz, igreja. Eu já falei ontem, e com todos vocês, né, que a gente está passando um tempo, é com muita alegria, disposição, é no amor do Senhor mesmo que nós estamos aqui. É uma honra, é um privilégio poder compartilhar um pouco das coisas que Deus tem feito, das coisas que Deus tem falado, porque Ele fala com a gente, fala com cada um de nós. E como é bom ter igreja, né? Como é bom ter irmãos espalhados ao redor do mundo para a gente compartilhar desse amor de Cristo. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Então, ontem o pastor já começou com um tema, nós vimos que reconstrução é necessária. Por quê? Porque está tudo em caos. Desde onde? Desde Gênesis 3. Está tudo em queda, em constante degradação. Então, as reformas, as reconstruções, elas são necessárias. E é o próprio Deus que nos motiva e que nos leva a fazer essas reformas. Bom, para Ele fazer essa reconstrução no mundo, Ele usa os agentes dele de reconstrução. Todos nós aqui somos empreiteiros, pedreiros, somos serventes do Senhor, trabalhando na obra dele. Então, Ele recruta do povo dele para poder fazer essa obra. Então, beleza, eu já entendi que reconstrução é necessária porque o mundo precisa. Eu entendi que eu vou ser usado para isso. E ontem nós vimos 3 características dessas pessoas que são usadas para reconstruir. E nós vimos que essas pessoas, elas precisam ser compromissadas com os valores do reino, elas precisam ser compromissadas com a palavra de Deus e elas precisam ser compromissadas com o povo de Deus. Então, os 3 caminham juntas, valores, palavra e pessoas. Nós somos comunitários, né? Há um pensamento que diz que nós somos seres individuais. E ultimamente a gente olha muito para dentro, as nossas emoções, a nossa casa, o nosso jeito, aquilo que nós queremos, a nossa felicidade. Mas na Bíblia, em momento nenhum, nós somos chamados para nós mesmos, nós somos chamados para o outro. E é por isso que nós vemos tanta mutualidade na Bíblia. É sempre uns aos outros, é eu servindo os outros, é eu trabalhando no outro e o outro trabalhando em mim. Então, nós já vimos, o mundo está em queda, o mundo precisa, nós somos esses reconstrutores, nós precisamos ser reconstrutores compromissados e hoje nós vamos ver quais são as ferramentas que nós vamos usar. E está lá em Romanos 12. Nós vamos ler do 1 até o 8, tá? Eu estou lendo na ARA, mas acompanha aí na versão que você tiver. E nessa que está projetada, que é a NAA. Vai mudar algumas palavras, mas pega a essência aí dos versículos, tá? O título que vem para mim é Nova Vida, a Nova Vida, e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê discernimento. Santo Espírito, precisamos da sua capacitação nesse momento para compreendermos aquilo que o Senhor quer de nós, quer falar conosco. Abra os nossos ouvidos e que eles estejam atentos à tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você conhece a teoria das janelas quebradas? Não sei se eu já falei sobre ela, mas o prefeito de Nova York, na verdade, um prefeito, ele tentou comprovar uma relação causal entre desordem e criminalidade. Então ele pegou 2 carros, deixou um numa região do Brooklyn, em Nova York, e deixou outro numa região mais sofisticada, um pouco mais rica, em Palo Alto, lá na Califórnia. O carro que estava no Bronx, na verdade, ele, em poucas horas, ele foi todo depredado. Todo. Ficou, assim, com as janelas, estava todo depredado mesmo. E o carro de Palo Alto, que estava lá nessa região nobre da Califórnia, ele permaneceu inteiro. A experiência podia ter parado aí, mas, na verdade, eles prosseguiram um pouco mais. E aí, o que eles fizeram? Quebraram uma das janelas desse carro que estava lá em Palo Alto. Bastou algumas horas e o carro ficou exatamente como aquele deixado lá no Bronx, todo depredado. O que eles estavam querendo dizer com isso?
E o que esse prefeito começou a investir na cidade? Não deixar pequenos delitos. Não deixar pequenas situações que pudesse trazer um mal maior. Então, as pichações, os edifícios de prédio, os prédios, né, que às vezes ficam abandonados e as janelas vão sendo quebradas e logo vem moradores e começam a tomar conta, drogados, e ali virar um ponto de drogadição. Então, o que ele começou a fazer? A restaurar rapidamente essa situação para que o mal não prosseguisse. O que ele estava querendo dizer? Caos gera caos. Eu já vi essa teoria aplicada em várias áreas da vida, né? Até inclusive numa situação, por exemplo, doméstica. Basta você colocar uma camiseta em cima de uma cadeira e logo depois já tem uma pilha de roupa. Para as mulheres que recolhem as roupas no varal, os homens também, né? Recolhe as roupas no varal. Se você não dobrar e guardar, logo aquela montanha estará imensa. Um prato sujo, um copo sujo, estudos para os estudantes. Deixa acumular as matérias e logo depois a gente tem uma situação caótica para poder administrar. Hoje eu queria trazer isso um pouco para a nossa vida espiritual. E será que vamos conseguir fazer isso? Lá em Romanos 12, ele começa falando sobre a nossa nova vida, sobre o sacrifício que Cristo fez, até o capítulo 11. Paulo vem todo construindo um argumento sobre uma forma de compreender correta. Ele vem trazendo o que Cristo fez e que nós não poderíamos fazer, nós não buscávamos a Deus, nós não o encontraríamos se Ele não nos tivesse achado. E ele vem trazendo esse pensamento e falando tudo que Cristo fez na cruz por nós, para que nos desse essa nova vida. Não foi, então, na base do meu mérito, na minha consciência, nem na minha linhagem. Aqueles judeus que se achavam muito, né, ali da família, nossa, é porque eu sou filho de Abraão. Na verdade, todos nós somos hoje por causa da fé. E Paulo vem trazendo todo esse pensamento. E em Romanos 12, ele faz essa mudança, assim, de pensamento. Bom, uma vez que vocês estão com o ensino correto, uma vez que vocês compreenderam qual é a correta doutrina, o pensamento, toda essa argumentação, agora nós precisamos responder a essa graça que nos atingiu, a essa graça que atropelou as nossas vidas. Ela tem que nos dar uma nova postura. E é essa tal nova vida. Se a gente for olhar ali no capítulo 11, no finalzinho, depois que ele constrói o argumento, ele vem, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu essa mente? Que Deus é esse, maravilhoso, grande em graça e em bondade? Quem somos nós diante desse maravilhoso Deus? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Depois que ele traz toda essa doxologia, todo esse louvor ao Senhor, aí ele vira e fala, agora pois, visto que eu já disse tudo isso, eu rogo a vocês. Eu rogo, eu clamo, eu suplico, com a autoridade de tudo aquilo que eu já ministrei, que vocês agora apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Se você compreendeu tudo que Cristo fez até aqui, qual é a sua resposta diante disso? Para quem que você está apresentando o seu corpo? E aí ele vira e fala, olha, os sacrifícios que eram feitos lá atrás eram sacrifícios mortos. Nós oferecíamos animais mortos. Hoje o sacrifício feito a Deus, ele é vivo, porque nós nos entregamos a Ele por inteiro. Ou deveria ser assim. A gente não entrega um corpo morto para o Senhor. A gente entrega a nossa vida. O sacrifício, ele é vivo. Ele é santo, ele é separado. E é um sacrifício que agrada a Deus. Não é porque eu vou merecer alguma coisa. Eu faço o sacrifício não porque Deus vai me recompensar. Não é para que Ele me traga algo. Não é para que Ele cuide dos meus dias. Eu sacrifício porque eu entendo a graça que foi me dada. Eu entendo o que Ele fez por mim. Aí eu viro e falo, eu não posso. Eu não posso fazer nada com esse corpo, com a minha vida, que não seja para o Senhor. Porque Ele já fez tudo por mim. Então, qual que é a nossa resposta? A graça de Deus. E o restante da carta, ele vai aplicar corretamente esse ensino aos nossos comportamentos e ao nosso relacionamento. Deixa eu só tomar água que está quente. O que tem te movido? Para o que você tem vivido? Qual é a motivação? O que está por detrás das suas ações? Por que você acorda todo dia, trabalha, sai da sua cama? O que te move? Para Paulo aqui deveria ser uma gratidão. E aí ele fala, logo no versículo 2, depois que ele traz essa parte de você se oferecer a Deus, ele vira e fala que você não pode se conformar com esse século, mas você que tem que transformar pela renovação da sua mente. E o que é essa renovação da mente e o que é esse conformar com o século?
Querido, se hoje nós fôssemos fazer o que o mundo faz, nós estaríamos perdidos. Esse é o se conformar, é você tomar a forma do mundo, é você se pôr numa forma igual a eles. E olha que eu nem estou falando desses pecados que são escandalosos. Aqui a gente não vai entrar no mérito só desses que são absurdos. Nós não estamos falando só de adultério, não estamos falando só de drogadição, nós não estamos falando só de pornografia. Nós estamos falando de todo motivo que você faz que não é rendição ao Senhor. Nós estamos falando de toda entrega que você faz daquilo que tem te motivado que não seja o Senhor. Uma vez que Ele mudou toda a tua vida, o que tem te motivado a prosseguir? Para quem que você tem entregado os seus dias? E tem uma música que está muito em alta, na verdade está até quase passando, que é do Drops, que é ele. E aí ele canta uma parte assim que eu acho linda demais, eu chorei demais cantando essa música. Fala, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e por alegria. Às vezes as pessoas não entendem isso. O que nos motiva? O que nos faz estar aqui no domingo de carnaval? Por que eu não estou como as outras pessoas do mundo, né? E aí ele fala sobre a renovação, a transformação da mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus a gente só pode experimentar porque a gente já foi reconstruído. Então ontem nós vimos que essa decadência, ela não está só no mundo, ela está nas pessoas. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e houve algo que nos mudou, houve algo que nos reconfigurou, transformou a nossa mente. Então a primeira reconstrução que a gente passa é a reconstrução da nossa própria vida. Reconstrução que há lá dentro. E é por causa dessa reconstrução que eu tenho os comportamentos e os relacionamentos transformados. Tem gente que tenta mudar de fora. Eu quero ser uma pessoa mais doce, eu vou falar mais baixo, eu vou tentar externar pureza, docilidade, mas na Bíblia não é isso que acontece. O que acontece é a mudança interna para que seja gerado externamente. Ou, na verdade, você tem só o comportamento correto e não o coração. E Deus, Ele exige os dois de nós, o coração e os comportamentos. E por que trouxe tudo isso? Porque o uso devido das ferramentas espirituais, o uso devido dos dons, ele só é possível porque você foi transformado. Ele só é possível porque hoje houve essa transformação na mente, houve essa renovação. Você consegue compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você consegue edificar o corpo e é por isso que nós temos dons e talentos. E aqui, já trazendo uma aplicação para nós, não existe ninguém sem dom e talento do Senhor. Pensa aí, olha para o seu lado, cada um nas suas mãos tem uma ferramenta. Elas são distintas, elas são diferentes para que a gente possa edificar uns aos outros. Mais aqui localmente, na Igreja Presbiteriana Esperança, mas também a gente pode pensar num todo, Brasil e mundo, tá? Então nós somos chamados à edificação do corpo de Cristo, não só aqui em Campo Grande, mas globalmente, porque o intento do Senhor, o desejo do Senhor são as nações, não é só aqui. Então a gente tem sempre que pensar amplamente, não só especificamente, né? Bem aqui localmente. E aí Paulo no versículo 3 fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui, gente, nesse versículo já nos dá um correto pensamento sobre nós mesmos. Eu não vou nem me sentir superior aos outros e nem inferior. Tem gente que se acha, né? E vai se achar superior. E aí é orgulhoso demais. E tem o outro lado que é se vitimar demais. Ser muito vitimista. Também não é isso que Deus está nos chamando. Ele nos está chamando para pensar com moderação sobre cada um de nós. Você faz um exame de si mesmo. Você não se acha superior e você não acha inferior. E tem gente que às vezes se coloca como inferior para receber elogios. E tem gente que se acha orgulhoso demais que não precisa uns dos outros. O que ele está falando? Todos nós, por causa da graça, precisamos uns dos outros. Você não vai se sentir superior demais e nem inferior demais. Por quê? Cada um pense sobre si mesmo com a moderação. E aí, essa analogia nós vemos muito na Bíblia. O corpo. Nós somos um corpo só. Uma cabeça só. Cabeça, que é Cristo. E fala que todos nós somos membros. Para o pessoal aí da área da saúde, dá para a gente ficar excluindo partes do nosso corpo? Inclusive, quando nós fazemos algum transplante ou quando nós precisamos retirar algum órgão, nós vemos que, apesar do corpo gerar as adaptações, porque nós somos adaptáveis, assim, adaptativos, ele sobrecarrega o corpo. Você vai ter que fazer uma função que não estava ali para fazer. No reino de Deus, nós não decepamos os membros do nosso corpo e nem escolhemos aqueles que são mais importantes ou não. Tira o seu dedo mindinho,
tira um rim ou qualquer outro que seja órgão, você vai sentir falta. As pessoas que às vezes têm diabetes, né, descontroladas e precisam retirar partes. Gente, que coisa doída. A pessoa sofre, padece. O nosso corpo padece. Chuta aí a quina de uma... Chuta a quina de um rack, de uma cadeira, de uma mesa. Você sentiu a dor lá no dedinho. Esteja com uma unha encravada, uma dor de cabeça. O corpo todo padece. E aí o que ele está dizendo é justamente isso. Por que essa analogia fica tão forte na nossa mente? Porque um corpo é um só. Não é individualismo. É mutualidade. Nós somos um. E é difícil. Se a gente for pensar numa igreja ampla, é complicado. Se na nossa própria igreja, localmente, vai ter os atritos, né? Os relacionamentos, que é como ferro afiando ferro, é difícil? É difícil. Mas é o chamado do Senhor. E Ele não nos deu opção. Ele não nos deu outra opção. Fala que nós somos edifício, lavoura, é tudo no singular. Não é assim, eu tenho uma plantação de coisas, várias plantações. É um edifício, uma plantação, um corpo. Por que será que Cristo fez isso? Ele é o cabeça, Ele conduz a igreja dele, o corpo dele, a noiva dele. Ele não tem várias noivas. Então, já traz para nós que esse pensamento que vem do mundo tentando se infiltrar na igreja o tempo todo, ele não procede, não é bíblico. Nós não fomos chamados à individualidade. Nós somos seres comunitários, coletivos. Então, a primeira questão que nós temos que ver com relação aos dons é que ele vai gerar em nós unidade, um corpo só, uma família, com o mesmo que é o cabeça, correndo, o mesmo sangue correndo em nós. Os laços que nós fazemos com o corpo de Cristo, eles devem ser superiores aos laços até familiares. Por vezes você vai deixar, né, pai, mãe. Por quê? Porque a família da fé é a sua verdadeira família. Eu sei, né, que todos nós lutamos pelos nossos parentes e nós queremos todos os nossos parentes no céu. Mas se eles não tiverem, você tem um compromisso muito maior com os da família da fé. Porque o sangue que nos une é o sangue de Cristo. Então, a respeito dessas ferramentas, primeira coisa, ela vai nos gerar unidade. É um só, um corpo só. A segunda coisa, ela nos vai gerar diversidade. Porque se você for olhar, nós somos muito diferentes. Não é um sistema de produção em larga escala. Deus não está montando automóveis. Não é peças de roupa iguais. Nós somos diferentes. E nós temos ferramentas diferentes. Na lista de dons, e essa lista aqui em Romanos 12, ela não é exaustiva, ela não vai trazer todos os dons. E aí a gente vê em 1 Coríntios 12 também. E também nós vemos lá em Efésios 4. Ela não é exaustiva. E com certeza tem outros dons que Deus dispensa a nós, que não estão nesses 3 capítulos que eu falei. Eles são diferentes. Não é todo mundo com um dom de misericórdia, não é todo mundo com um dom de contribuição, não são todos com um dom de mestre, não são todos com um dom de profecia. Por quê? Já pensou que edificação seria essa se todos nós fizéssemos a mesma coisa? Levanta para ensinar, aí todo mundo levanta para ensinar. Quem fica para ouvir? Levanta todo mundo para liderar. Quem são os liderados? A gente precisa pensar que aquela profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto o conhecimento de Deus, esse Deus que Paulo está falando aqui, essa revelação que ele teve, que é grande demais, um Deus perfeito e sábio demais, é Ele que tem concedido os dons. É Ele que fornece as ferramentas para o povo dele. Será que ele seria estúpido demais para dar a mesma ferramenta para todos nós? Se nem a nossa digital é a mesma, a íris, o tom da voz podem ser parecidos, mas não são iguais, acha mesmo que ele ia dotar a igreja dele com os mesmos dons? Não ia. E não fez assim. E um fato interessante, se a gente for olhar em Romanos, aqui, a gente vê o Pai concedendo os dons. Se a gente for olhar em 1 Coríntios, é o Espírito Santo. Se for olhar em Efésios, está falando do Filho. A Trindade, o Deus que a gente conhece, ele se empenha na capacitação da igreja dele. Ele concede para nós os dons e talentos para que nós sejamos uma igreja relevante, para que nós sejamos uma igreja de reconstrução. É muito mais do que frequentar a igreja domingo e muito mais do que fazer acampamento 1 a 2 vezes por ano. O chamado para nós, ele é muito maior. Amplia. É muito mais do que a igreja ali localizada em Campo Grande. E olha que já seria uma grande coisa quando a gente pensa assim. Então, ela tem a diversidade. Ela também vai ter a mutualidade. Os membros uns dos outros, servindo uns aos outros, protegendo uns aos outros,
todos trabalhando para a edificação. Olha como é bonito isso. O dom, se ele é dado por Deus. Deus ele não vai tirar de você, porque ele tem um propósito para que esse dom permaneça, né, na sua vida, para que você edifique a igreja. Mas se você não usa em favor do outro, o que você está fazendo com isso? É uma apropriação indébita. É algo que Deus te deu, mas você está se apropriando dele sem o uso correto. Você está retendo algo que não é para reter. Se Deus colocou o dom sobre a sua vida de ensino, é para ser usado com o povo de Deus, é para ser usado na igreja. Se Deus te deu o dom de contribuição, o primeiro lugar que você vai contribuir é com o povo do Senhor. E aqui eu sei que tem as igrejas que levam isso para outro lado, tá? Entrega carro, casa, ninguém está falando disso. O dom de contribuição, ele é bíblico, está aqui. E fala que é Deus que deu. São aquelas pessoas, e eu conheci uma lá na minha igreja. Gente, ela não se expunha, ninguém sabia que ela estava contribuindo, mas é algo fora do normal mesmo. Ela não precisava de ninguém ficar impelindo para que ela contribuísse. Ela abençoava a vida das pessoas. E a maioria das pessoas nem ficava sabendo disso. Uma mulher que tinha muitas posses, mas que era mordoma do Senhor. Mordoma do Senhor. Usava tudo isso para o reino. Não tinha problema de abençoar a vida das pessoas. Hoje nós às vezes queremos reter. Mas para quem que a gente está enchendo esses celeiros? E aí tem uma passagem que o próprio Cristo fala: ô louco, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem que você tem preparado? Para quem que nós estamos preparando a nossa alma? Para quem que nós estamos gastando a nossa vida? O uso dos nossos dons é para o outro, Então, se eu tenho o dom de misericórdia, ao ver uma pessoa necessitada, eu não preciso ficar me perguntando, eu vou exercer esse dom. E eu sei que ultimamente nós temos passado por situações complexas. Há um tempo atrás, eu parava o carro e ajudava as pessoas na rua. Hoje nós sabemos que não é todo momento que nós podemos fazer isso, né? Por causa da segurança mesmo. Eu já ajudei a empurrar carrinho de mendigo, eles pegavam aqueles carrinhos de supermercado. E teve uma vez que um ficou preso, eu parei o carro, desci, ajudei. E hoje a gente vê que não é sempre que você pode fazer essas coisas sem se colocar em risco. Mas, por vezes, nós temos usado o risco e a nossa própria segurança de uma forma exacerbada e nos omitindo de fazer aquilo que Cristo pediu para que nós fizéssemos. Às vezes, nós estamos usando essas coisas como desculpa. Temos visto necessidade e nós não temos nos colocado à disposição. Eu vejo, por exemplo, tem uma amiga que ela ensina muito bem. E numa situação ela ajudou a filha de uma amiga lá da igreja para poder ir bem nos estudos. Parou o que ela estava fazendo e deu aulas à noite para que ela fosse bem sucedida na escola. São coisas simples. Às vezes você vai fazer um bolo, faz 2, abençoa uma vida de outra pessoa. A gente também estava num acampamento e às vezes essas dúvidas, elas aparecem para todos nós. A gente ia fazer um acampamento lá na igreja de adolescentes. E tem muitos adolescentes lá na nossa igreja que não têm condições de pagar o acampamento. E não é a igreja, a instituição que subsidia. Nós trabalhamos, arrecadamos dinheiro e pagamos esses acampamentos. Só que um dos meninos, ele não era da nossa igreja, e aí a gente não estava tendo essa mobilização para ajudá-lo, sabe? Aí na hora eu senti no meu coração, você vai pagar metade da inscrição. Só que era um dinheiro que estava reservado, sabe? Aí eu virei e falei assim, e eu sou missionária, assim, né? Às vezes a gente também usa essa desculpa, eu não tenho dinheiro nem para mim, quanto dirá para o outro. E aí eu fiquei naquela luta, e tipo, eu dou, não dou. Aí eu virei e falei assim, gente, como é que eu posso falar disso para outras pessoas se eu não fizer na minha própria vida? O Espírito Santo, eu tenho certeza, foi ele que falou ao meu coração. Aí eu fui e fiz o depósito lá. Falei assim, fulano, olha, esse daqui é do inscrito tal. Não passou 10 minutos. Um amigo meu lá do seminário virou e falou assim, Cíntia, sabe o curso que a gente fez, o Perspectivas? Aí eu falei, então, sobrou tanto. Tem como a gente dividir por 2? E aí fica metade para você e metade para mim? Porque foi um dinheiro que a gente investiu. A gente tinha investido lá atrás. Aí me pergunta, qual que foi o valor? Exatamente o valor que eu tinha acabado de doar.
as dúvidas elas vão aparecer. Mas se Deus, Ele está te dando ferramentas, Ele tem te dado dons, e aqui eu estou falando dos dons específicos que estão nessa lista, ou se Ele tem te dado condições para você servir, não comece a perguntar demais se é Ele que está fazendo isso, se é Ele que está propiciando isso, porque é Ele. O que Deus tem de vista? O que Deus tem de plano para o mundo? Já parou para pensar nisso? Será que é todos nós ficarmos acordando, pagando boleto, dormindo? Não é. Qual é o desejo do Senhor? O que está na palavra dele? O que revela Apocalipse? Quais são os planos de Deus? Eles não estão escondidos. Eles não estão encobertos, eles estão revelados. O que Deus requer de cada um de nós e o que Deus tem de plano para o mundo. Aí a gente vê lá em Apocalipse 5:8. É gente de toda língua, tribo, nação, adorando o Cordeiro. Então, não precisa se perguntar se aquelas capacitações que Deus tem te dado, seus talentos naturais, o que você tem conquistado, o que você tem adquirido de conhecimento, os dons do Espírito Santo, para que Ele tem te capacitado dessa forma? É para você agir na missão dEle, no propósito dEle, para você cumprir aquilo que já está revelado lá em Apocalipse. Deus tem um sonho. Está revelado. A missão dele, abençoar as famílias da terra. Ele está chamando um povo, desde que ele criou o mundo, para adoração. Um povo para relacionamento. E ele nos colocou os meios que nós vamos conseguir isso. Através da proclamação do Evangelho e exercendo, edificando a igreja, edificando o corpo dele. Os seus dons. E aí você pode até parar para pensar. Eu tenho dom? Aí eu já te respondi. Você tem. Qual é ele? E como que eu posso usá-lo para a glória de Deus? Nessa lista aqui, nós temos alguns, né? Então, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazer. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. A gente vê dois grupos, né? Duas categorias de dons aqui. Tem os dons da fala e os dons de serviço. E vê que eles não estão tratando de cargos. Aqui até então não tem falado nada de cargo, de igreja. Não está nos nossos cargos, está naquilo que é a identidade sua. O seu dom, ele vai formar, inclusive, quem você é. Porque ele também vai contribuir para aquilo que você faz. Você é um filho de Deus, dotado da capacitação dele, para edificar o teu próximo, para edificar a igreja do Senhor. E aí eu queria que a gente abrisse agora lá. Eu não vou falar sobre cada dom específico, mas só para vocês verem a diversidade que nós temos de dons. Primeiro Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem só um corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele fala, né? Você não vai dizer ao pé que você não precisa, a mão que você não precisa, ou se todo mundo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos, porém, fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Estou no versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem dizer os olhos, a mão, não precisamos de ti, ainda nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem todos os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu sei aqui que a igreja ela vai se dividir
naquelas que acreditam que os dons se cessaram e naquelas que acreditam que os dons continuam em exercício, ou que alguns dons cessaram e que outros continuam, e nós não vamos entrar nessa briga, porque na verdade, o que 1 Coríntios está dizendo é uma carta, ela contém revelações e diretrizes diretas de ensino para nós, que nós extraímos diretamente como palavra de Deus para nós. Então o que está falando aqui? Cada um tem um dom, eles são necessários. Aqueles que às vezes a gente despreza, eles têm honra. Não são todos da mesma forma. Então, quando ontem, né, eu falei que a gente deveria andar na cidade com aquele colete, posso te ajudar? E isso é muita verdade. Só que olha que bonito. Você sai dessa forma, né, pronto para auxiliar alguém. Só que o seu irmão que está aí do seu lado, ele também está com o mesmo colete. Quer dizer que você vai sair para auxiliar alguém, edificar a igreja, e outra pessoa vai vir para edificar a igreja que você faz parte. Ninguém tem demais que não possa receber e ninguém tem tão pouco que não possa dar. Todos nós fomos chamados para dar e receber. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Você não precisa ficar com medo de solicitar ajuda e você não pode se eximir de ajudar alguém. Deus capacitou cada um de nós para que nós fôssemos bênção para o próximo, edificar a igreja e cumprir assim a missão de Deus no mundo. Mas Cíntia, você começou falando das janelas quebradas, volta lá. Caos gera caos, foi isso que a gente viu. Basta pequenas atitudes para que, se você não corrigir, lá no final você tenha um problema muito grande. Só que não é só caos que gera caos. O que a gente vê na Bíblia toda é que a bondade também, ela pode ser pequena, mas se todo mundo fizer, ela constrói algo grande também. As nossas pequenas ações, os nossos pequenos começos, o resplandecer de Cristo, as pequenas luzes, quando elas são acesas, elas também iluminam uma cidade. Então a gente não precisa pensar só num aspecto pessimista. Óbvio que se eu preciso corrigir algumas falhas, corrija, porque senão você vai ter um problema no futuro, já no presente e no futuro. Mas não se negue a começar. Você tem um dom, você sabe tocar o violão? As meninas, né? Você coloca um carrão, elas tocam, coloca um violão, elas tocam, dá um microfone, elas cantam. Você pode ajudar alguém? Você pode ensinar isso para alguém? Os que têm dons de arte, de beleza, você pode embelezar alguma coisa para alguém? Queridos, Deus nos deu a sua pequena ação. Ela não é pequena, nem para a pessoa que recebe e nem diante de Deus. Então a gente não vai pensar nos aspectos pessimistas. As janelas quebradas, elas podem depredar um prédio inteiro, mas ao cada um de nós consertarmos as coisas, a gente constrói um edifício grande para a glória de Deus. Eu não estou falando aqui só de pedras, papéis, né? Não estou falando só de tijolos. Uma igreja relevante, ela vai precisar da pequena ação. É uma grande ação de todo mundo. Amém?